os meus olhos, pois eu quero te ver. Feche teus olhos. Feche os teus olhos. Filho de Davi, Diga nessa noite, filho de Davi. Abra teu tem coração. compaixão de mim. Comece a adorar, comece a adorar. Com os teus olhos fechados. Toca nos meus olhos, Com os teus olhos fechados, adorando. faz as camas caírem. Diga, filho de Davi. Diga, Filho de Davi, oh Espírito Santo. tens compaixão de mim. Oh filho de Davi, tem compaixão. Tem. Toca nos meus olhos, Diga para ele que tu queres ver. pois eu quero te ver. Diga, eu quero te ver nessa noite. Eu quero te sentir nessa noite. Eu quero te ver. Eu quero te sentir nessa noite. Diga para ele. Eu quero te ver. Diga. Diga para ele. Toca nos meus olhos. Diga. Te apresente a ele nessa noite. Abra o teu coração para o Senhor. Apresente a ele ao Senhor nessa noite. Diga a Deus pés de filho de Davi nessa noite. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Diga, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus Eu olhos. quero te ver. Diga. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Te ver. Eu quero te ver. Te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Amado e glorioso Deus, nessa noite, Senhor Jesus, nos apresentamos a Ti, Pai, neste lugar. E declaramos desde já, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo se manifestando, Pai, sobre os nossos corações, Senhor Jesus. O Teu Espírito Santo, Senhor, se manifestando sobre as nossas vidas, Pai. E nós, Senhor, nesta noite nos entregamos a Ti, Jesus. E te pedimos, Pai, ministra pela Tua presença. Ministra, Senhor, pelo Teu agir sobre os nossos corações, Pai. Quebrando, Senhor, toda a cadeia. Quebrando todo jugo, toda amarra, Senhor, em nome de Jesus. E nós declaramos neste lugar, nessa noite, Pai, tudo aquilo que o inimigo vem para distrair, para roubar, para confundir. Nesta noite nós declaramos que está amarrado, está preso, está atado agora, pelo Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Todo sofisma, todo engano, toda mentira do diabo, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, os céus abertos sobre este lugar, Pai. O Teu Espírito Santo ministrando sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida nessa noite, amém? Amém. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Levante uma das suas mãos, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando hoje, né? Que Deus acrescente mais sobre a vida dos queridos, amém? Amém. Nessa noite nós vamos seguir a campanha ministrando sobre cura, libertação e quebra de maldição. E nessa noite nós cremos que Deus vai continuar operando, onde o Espírito Santo de Deus já ministrou, já estava operando. E Ele disse que vai continuar e até amanhã as maldições vão se quebrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero nessa noite apresentar a você o pastor Alexandre de São Paulo. Está nos visitando aqui, né? Glória a Deus. Aplaudir o Senhor Jesus pela vida do pastor Túlio. E o pastor Paulo Calado, né? Está aqui também conosco. E como nós vemos anunciado, hoje ele vai
ministrar hoje e amanhã a palavra de Deus aqui para nós. Amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Deu uma esquentadinha hoje, não deu? Melhor do que ontem, né? Então eu quero, na verdade, trazer para vocês o calor do Sudeste. Lá está mais quente que aqui, com toda certeza, né? Mas eu quero abençoar a vida de cada um de vocês. Para que Deus venha realmente, durante esses 2 dias que nós estivemos aqui, venha falar ao coração de vocês. Mas tudo isso depende de uma única questão no teu coração, justamente de você abri-lo ou não. Então, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Veja se ela está com aquele rostinho de maracujá. Sabe aquele rostinho de maracujá? Todo aquele, né, de limão, azedinho. Tá ou não? Fica para ela e fala assim, ó, meu irmão, ou minha irmã, te prepara. Porque Deus vai falar com você. Olha só, o pastor aqui no início, na hora que ele estava orando, ele falou assim, ó, os céus abertos em favor da vida do povo que está aqui, em favor da vida de cada um de vocês aqui. Só que preste atenção, lá no livro de Deuteronômio, diz justamente sobre isso, sobre a questão dos céus abertos. E diz assim, ó, Deus falando que diante de cada um de nós, Ele coloca 2 opções, 2 escolhas. Ele fala assim, ó, eis que diante de ti eu coloco a bênção e a maldição, o bem e o mal. Um pouco antes, alguns versículos antes, ele diz exatamente que nós devemos optar pela melhor escolha, nós devemos optar pelo bem, nós devemos optar pela melhor posição, pela melhor opção. E logo depois ele fala que diante de ti eu coloco o bem e o mal. E ele fala assim que os céus e a terra Ele coloca por testemunha para cada um de vocês. Então é como se Deus ele chegasse e ordenasse em todos os anjos, ordenasse em todas as pessoas e até mesmo desse ordem aos demônios para favorecer aquilo que você for escolher. Olha como você é importante para Deus, como você tem autoridade, como você tem poder de Deus. Ele te dá essa opção para você poder escolher. E ele fala assim, olha meu filho, os céus e a terra eu coloco como testemunha por vocês. A palavra nos diz que existem anjos ministradores que acampam ao nosso redor. Não é isso? E 24 horas eles estão ministrando em favor das nossas vidas. Eles estão nos dando livramento, eles nos estão abençoando. Enfim, são anjos na verdade que estão em volta daqueles que são filhos de Deus. E a palavra diz que no céu, quando Lúcifer caiu, ele levou 1/3 dos anjos junto com ele, não foi isso? Quem é bom de matemática aqui sabe me dizer quanto que sobrou no céu. Quanto que sobrou no céu? Se caiu 1/3, sobrou 2/3, não é isso? Então, para cada demônio existem 2 anjos. Sobrou mais lá do que caiu, irmãos. Então, a palavra diz que os anjos eles acampam ao nosso redor. E se sobrou 2 anjos para cada demônio, por que você está com carinha de maracujá? Meu amado, você tem autoridade para chegar e falar assim, ó, anjos que acampam ao meu redor, arrebentem com isso. Arrebentem com esse demônio que está aqui, ó. Arrebentem com isso, arrebentem com aquilo, mas preste bem atenção. Tudo depende do teu posicionamento. Eis que diante de ti eu coloco o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe. Então nós não conseguimos, irmãos, influenciar vocês a escolhas, mas nós conseguimos ensinar vocês a como abrir os céus em favor da vida de cada um de vocês. Quando Jesus ele chegou no Rio Jordão para ser batizado por João Batista, primeira evidência que aconteceu ali foi os céus se abrirem. Porque com os céus fechados as coisas de Deus elas não vão acontecer na sua vida. Os céus de Deus eles precisam estar abertos. E como nós provocamos os céus de Deus para se abrirem em favor das nossas vidas? Eis o que da questão. Então eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você veio pedir, eu não sei o que você espera, eu não sei o que você quer. Talvez você veio porque alguém te convidou, como os convidados que nós temos aqui nessa noite. Talvez você veio porque você está cumprindo o segundo elo da campanha que deu início ontem. Ou talvez você veio apenas para não deixar com que as pessoas venham falar de você, ah, não foi na igreja, enfim. Isso na verdade não importa para mim nessa noite como você veio. Importa que a palavra diz que Deus ele escolheu cada um de vocês a dedo. Não foi você que escolheu a ele, mas a palavra diz que ele que escolheu a cada um de vocês. Então hoje quando você estava lá tomando banho na tua casa, pensando para vir na igreja, se viria ou se não viria, na verdade Deus ele já tinha te escolhido.
Quando você ainda estava com aquela dúvida no teu coração de talvez vai estar frio ou não vai estar frio, ou amanhã é sexta-feira, muitos de vocês têm que trabalhar, Deus já havia escrito que você estaria aqui. Então existe um espaço que Deus ele reservou para cada um de vocês, porque Ele sabe o que Ele vai fazer na vida de vocês. Só que tudo vai depender de vocês. Eu tenho ministrado, irmãos, eu tenho visto algumas coisas de Deus. Eu posso descer aqui? Amém. Eu tenho visto algumas coisas de Deus. E na verdade, todos nós aqui precisamos de algo de Deus. Seja uma bênção, seja um milagre. Quantos de vocês precisam de uma bênção de Deus aqui? Levante a mão. Quantos precisam de um milagre aqui? Levante a mão. Muito bem. Mas preste bem atenção. O que da questão não é o que vocês vieram buscar, mas é o que vocês podem dar. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus, ele quando questiona o jovem rico, ele fala assim, ó, vende tudo que tem e me segue. Não é isso? Aí o jovem rico, ele entristeceu o seu coração, porque ele tinha muitas propriedades. E quem acha que eu estou falando de oferta ou de dízimo aqui, caiu do cavalo. Porque a essência não é essa. E aí logo depois, pastor, a mensagem ela vem justamente assim, ó. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu maior? Onde Jesus quer morar na tua vida? No teu? Porque Ele sabe que se Ele morar no teu coração, Ele vai ser o teu maior tesouro. A palavra diz que Ele não divide a glória. Ele não divide a glória dele. Por isso que Ele quer morar no teu coração. Porque Ele sabe que se Ele morar no teu coração, os céus de Deus estarão abertos em favor da tua vida. Só que para isso acontecer, eu tenho aprendido algumas coisas. E não existe uma cartilha, não existe uma regra básica para você abrir os céus em favor da tua vida. Existe uma única questão que você precisa aprender a ter. Como eu disse, não é o que você veio receber de parte de Deus, mas é o que você pode dar. E cada um de nós, quando fomos criados por Deus, Deus ele colocou algumas características na nossa vida. E Ele colocou duas essenciais e são as mais importantes que você precisa aprender. Primeira delas, Ele te colocou como um adorador. Amém? Amém. Segunda delas, Ele te colocou como um propagador do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Amém? Amém. Isso independente de religião, de placas de igreja, independente de denominações, Ele te colocou como adorador, Ele te colocou como um propagador do Evangelho do Reino. Então, se nós somos adoradores, nós precisamos entender o que é adoração. Quantos de vocês aqui sabem o que é adoração? Se nós pegarmos a palavra adoração, e eu amo, irmãos, dizer sobre isso. Se nós pegarmos a palavra adoração e dividi-la, é a dor em ação. A tua adoração ela não vai fazer efeito se você de repente levantar a tua mão e ficar assim, ó. Se você de repente vem aqui começar a tremer, se você de repente vem aqui começar a chutar, começar a pular, isso são manifestações do Espírito de Deus. Mas a tua adoração, ela é algo que tem que doer no teu coração. Por que a adoração ela tem que doer? Porque a verdadeira adoração, ela queima todo tipo de imperfeição que existe na tua vida. Você começa a se sentir mais compassivo com as pessoas que estão do seu lado. Você começa a se sentir mais amoroso, mais amorosa com as pessoas que estão do seu lado. Você começa a entender as coisas de uma outra maneira, porque na verdade são os céus que estão se abrindo em teu favor. Então, o que eu quero convidar vocês nessa noite, antes de nós começarmos a ministrar qualquer outra coisa, eu queria que vocês aprendessem a adorar. E literalmente eu vou dizer para vocês, talvez você chore, talvez você dê risada, talvez você, não importa. O que importa é que alguma coisa no teu coração. E hoje lá na rádio, quantos ouviram a rádio hoje? Hoje lá na rádio eu tive a oportunidade de dar uma palavra lá, fui com o pastor de vocês e eu falei justamente disso. O profeta Joel ele fala assim, ó, rasgue o teu coração e não rasgue as tuas vestes. E as tuas vestes de repente pode ser qualquer coisa que está aí no teu rosto, mas Deus ele quer nessa noite o teu coração. Para nós aprendermos a quebrar qualquer ação demoníaca na nossa vida, ou aprender até mesmo a receber o milagre de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender e nós precisamos primeiro adorar a Ele. Então eu quero, na verdade, convidar você nessa noite a entregar a tua verdadeira adoração. Será que nessa noite aqui, Deus ele pode voltar os olhos aqui na cidade de Guaíba e falar assim, olha, na cidade de Canoas aqui, e falar assim, será que lá tem verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade? Amém. Se você adora em espírito e em verdade, a tua adoração ela vai subir esse teto, vai chegar na sala de Deus como um incenso agradável às narinas dele. Será que ele pode encontrar nisso em você nessa noite? Amém. Então eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu queria que você pudesse vir até aqui à frente. E eu queria que os diáconos levassem essas cadeiras todas lá para trás. Eu quero que vocês fiquem à vontade aqui, ó.
Isso, fique aqui à vontade. Eu vou ficar aqui, ó, pertinho de vocês aqui. Vem cá. Vem cá pertinho. Isso. Mas não se dispersem não. Venham vindo aqui, ó. Devagarzinho. Venham vindo aqui. Isso. Muito bem. Venham todos vocês, os visitantes que estão aqui também, venham. Eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. E eu tenho aprendido isso. Na casa do nosso Pai, nós temos direitos e nós temos liberdade. E a presença do Espírito Santo de Deus já está aqui, porque antes de vocês chegarem, Ele já estava aqui. Ele é o nosso maior anfitrião. Venha mais perto. Esquentou, mas não está tão quente assim. Ó. Aproveita para esquentar um com o outro. Vem. Muito bem. Preste bem atenção no que eu vou dizer a vocês. Vocês não vão orar. Vocês não vão... como é que eu posso dizer? Vocês não vão pedir nada. Vocês não vão fazer absolutamente nada. Vocês vão fazer o seguinte: todos os meses vocês participam da ceia do Senhor. E a palavra diz: examine-se ao homem a si mesmo. Você vai fazer uma análise de você nessa noite. E o que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e você vai expressar a tua adoração. Então, você vai sentir quando você estiver adorando, porque na hora que você estiver adorando, você vai ver que você vai se sentir incomodado. Talvez muitos de vocês aqui estejam presos em algum tipo de vício, algum tipo de enfermidade, algum tipo de... enfim. E você vai sentir Deus incomodando você justamente nessa área. E você vai ver que é essa a tua adoração. Ela vai te incomodar. Isso vai doer, irmãos. Mas é uma dor saudável. E você vai sentir que a tua adoração está subindo. E a partir do momento que você começar a sentir isso, eu tenho certeza que o teu coração ele vai estar começando a se quebrantar. E o Espírito Santo de Deus vai começar a falar na vida de cada um de vocês essa noite. Agora preste bem atenção. Não fique olhando para mim. Não olhe para os músicos. Não olhe para os pastores. Não olhe para nada que está aqui. Ó. Olhe para você. Olhe para você. A bênção que você precisa talvez não seja a mesma que eu preciso. Então não venha olhar para mim e se espelhar em alguma coisa. Meu amado, muito mais do que a direção de Deus para eu estar aqui nessa noite compartilhando a palavra com vocês, é a presença dEle. É a presença dEle. Então eu quero que você solte aí da mão da pessoa que está do seu lado agora, coloque a mão no teu coração. Eu quero que você diga assim: Espírito Santo, nessa noite, eu desejo no meu coração te adorar em espírito e em verdade. Eu vou entregar o meu melhor. Eu vou sentir a tua presença invadindo o meu coração. Eu abro o meu coração. E nessa noite eu solto tudo que está aqui dentro. Eu libero tudo que está aqui dentro. E eu entrego no teu altar tudo que está aqui dentro. Eu quero que você diga assim: Pai, eu te amo. E nessa noite eu vou sentir o teu amor. O teu amor. Adore. Está sentado. Adore. Não cante não, adore. Vocês vão aprender, irmãos, o que verdadeiramente é o som dos adoradores. Adore. Adore. Seja o louvor. Adore Ele. Ao que está sentado. Adore Ele. Adore. Adore. E ao
Adore. Seja amor. Entregue a tua adoração. Seja a glória. Entregue a tua adoração. Seja o domínio. Séculos dos séculos. Sinta no teu coração. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Se renda a Ele, igreja. Aprenda a adorar. poderoso Deus, Nessa noite Ele espera alguma coisa só, a tua adoração. Aprenda a adorar. poderoso Deus, Aprenda a adorar. minha alma anseia por ti. Aprenda a adorar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado Comece a sentir paz de espírito, igreja. Sinta paz no teu coração. no trono Sinta paz. Sinta paz. Sinta paz. e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Sinta paz. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sinta paz. Poderoso Deus.
homem com homem e mulher com mulher. Eu quero que você se abrace e eu quero que você ore junto. Eu quero que você sinta isso junto. Sinta. Minha alma anseia por ti. Abraço de frente, irmão. Não abraço de lado, não. Abraço de frente. Sinta isso. Sinta isso. Poderoso Deus. Sinta isso. Poderoso Deus. Sinta isso, igreja. As coisas de Deus, elas são muito simples. O homem é que complica. Você precisa apenas sentir. Sinta. Poderoso Deus. Sinta no teu coração. Poderoso Deus. Que esse abraço que você está recebendo agora, você sinta a presença do Espírito Santo nele. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Sinta. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu quero que vocês cantem isso. Poderoso Eu quero que vocês continuem abraçados, mas eu quero ouvi-los cantarem isso. Deus. Poderoso Deus. Deixe só a igreja cantar. Cante, igreja. Sinta o que você está cantando. Diga poderoso. Sinta isso no teu coração. Diga isso. Eu quero que você comece a sentir o Espírito Santo te dando capacidade agora. Eu quero que você comece a orar em línguas agora. Eu quero que você comece a orar no Espírito agora. Eu quero que você comece a sentir as respostas de Deus estabelecidas na tua vida agora. Eu quero que você faça isso junto com a pessoa que está do seu lado aí. Ore em línguas junto com ela. Comece a edificar o teu tempo no Espírito. Comece a completar o que está vazio no teu coração com a presença de Deus. Eu quero que você comece a sentir algo sobre a sua vida vindo agora em nome de Jesus. Eu quero ouvi-los orando em línguas. Ore em línguas. Comece a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Comece a ser cheios
de Deus, irmãos, ela está aqui. A presença de Deus, ela está aqui. Quando nós abrimos o nosso coração, os céus de Deus, eles se abrem em favor das nossas vidas. O quanto você deseja dele nessa noite, é o quanto ele vai se revelar a você nessa noite. Se você tem sede, beba. Se você tem fome, coma. Mas não fique satisfeito apenas com um pouquinho, não. A palavra diz que ele não tem um copo de água para te satisfazer, mas que fluem rios de águas vivas do trono dele. Se você mergulhar nessa dimensão, os céus de Deus nessa noite eles vão se abrir sobre a sua vida. Eu tenho certeza que a história da vida de vocês vai mudar. Eu tenho certeza. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu quero que você diga assim: Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Fala comigo nessa noite. Mude a minha história nessa noite. Olhe bem para mim. Quantos de vocês querem a história de vocês mudadas? Então não tem outro jeito não, irmãos. Tem que ser desse jeito. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Já saiu aquele rostinho de maracujá? Tem um rostinho de adorador nela agora? As vestes já foram colocadas por terra? Está adorando ela? Está adorando, né? Dói, igreja? Dói? Aqueles que adoram, dói. Sabe o que eu estou dizendo? Dói. E tem que doer mesmo, senão não faz efeito, não. Mas vai fazer bem, é pro nosso bem. Eu quero que você, antes de pegar a tua cadeira lá, eu quero que você abrace aí pelo menos uma ou duas pessoas aí ao teu redor. Eu quero que você diga assim, ó, permaneça com o teu coração aberto nessa noite. E aí você vai pegar a cadeira ali e você vai trazer a cadeira aqui na frente, ó, aqui, ó. Vai colocar bem aqui na frente, ó. Amém? Vai lá, não se disperse não. Vai lá, pega a cadeira e traga ela aqui na frente. Glória a Deus. Isso. Venham rapidinho, irmãos. Voando nas asas do Espírito. Pode vir aqui, vem pertinho aqui, ó. Pode mais gente aqui, ó. Isso. Glória a Deus. Ainda bem que eu pedi só para vocês buscarem as cadeiras. Se vocês tivessem que fabricá-las, eu estava perdido. Meu Deus. Venham. Vou dar um desconto para vocês, que eu sei que vocês estão leves. Né? Tá levinho aí, né? Amanhã não é sexta-feira, ninguém precisa trabalhar. Né? Amanhã não tem nenhum compromisso para ser feito. Ninguém precisa pagar a conta amanhã. Né? Ninguém precisa ir para a escola amanhã, faculdade. Precisa? Precisa ou não? Irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas nós não matamos um leão por dia não. Nós matamos um zoológico inteiro. E é desse jeito que tem que ser. As nossas vidas a gente mata um zoológico inteiro todos os dias. E é por isso que a palavra diz que de glória em glória, em glória em glória. Mas tem uma coisa, Deus ele não te diz que você é vitorioso não. Ele não fala assim, olha, você é vencedor. Ele te garante que você é mais que vencedor. Então existem privilégios com os céus abertos. Amém ou não amém? Muito bem. E na verdade hoje eu queria dar uma continuidade aí, pegar na verdade uma rabeira no trem que foi iniciado ontem a campanha de quebra de maldições. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Pode sentar, não, pastor. Vou ficar aqui de pé, me constrange. Eu vou dizer para vocês uma coisa. De todas as campanhas que eu conheço, de todas elas, quebra de maldições, para mim é a mais importante. De todas, é a mais importante. Por que é mais importante? Porque fala comigo, fala com você, fala de coisas que precisam literalmente serem tratadas nas nossas vidas e que às vezes a gente não dá tanta importância. Então, quando o pastor ali falou assim,
venha para cá ministrar, já aproveita e ministra na campanha, mas eu não sabia que era de quebra de maldições. E na verdade, quando ele falou ontem, olha, eu estou em campanha lá de quebra de maldições, eu falei, rapaz, Deus vai falar com esse povo. Mas você precisa entender. E na verdade eu quero começar hoje e dar continuidade amanhã, porque encerrar a gente não vai encerrar amanhã não. Encerrar você nunca vai encerrar, você sempre vai continuar. Mas eu quero, devido ao nosso horário, eu quero começar algo hoje e eu quero dar continuidade amanhã. Amém? Amém. Então, muito bem. Eu quando estava no hotel hoje, eu dei um estralo assim, e eu brinquei com o pastor, eu falei assim, eu preciso de bicho de pelúcia. Bicho de pelúcia. E me trouxeram bichos de pelúcia. Quem foi a irmã que me trouxe aqui? Dá uma salva de palmas para eles aqui. Falou assim, bicho de pelúcia. E na hora que eu falei para ele assim, eu preciso de bicho de pelúcia. Ele falou, o quê? Eu falei, urso de pelúcia. Ele falou, de onde você tirou isso, cara? Eu falei assim, de onde eu tirei eu não sei, mas eu preciso. Daí ele ainda brincou e falou assim, cara, não vai ter urso de pelúcia. Serve eu de exemplo? Eu falei, tá, um ursão mesmo, ó. Um ursãozão, grandão. Mas irmãos, o que eu quero dizer com vocês a respeito disso daqui, olha, e eu preste bem atenção, eu quero que vocês aprendam nas entrelinhas, amém? Amém. Então se você tiver caneta aí, quiser marcar em algum papel, eu quero que você vá aprendendo o que você vai ouvir hoje, que eu tenho certeza que vai ter um resultado estrondoso, amém? Amém. Muito bem, nós temos que aprender com essas coisas aqui, irmãos. Você fala assim, mas o que eu tenho que aprender com um urso de pelúcia que está com o coração quase caindo? Ó? A gente tem que aprender um pouquinho. Na verdade, como eu disse para vocês, as coisas de Deus elas são muito simples, o homem é que complica. E Deus ele quer falar conosco de uma forma muito simples e a gente às vezes que não tem sensibilidade no espírito para poder entender. Quebra de maldições. E na verdade eu queria falar com vocês a respeito de maldições. E maldições nada mais é mais ou menos, né, do que ursos de pelúcia. Bichos de estimação. Quer ver? Olha só. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ganharam algum tipo de objeto de alguém de presente, não ganhou? Talvez aqui como esse urso aqui, ó, bonito, ó, dizendo eu também amo vocês. O que está escrito aqui? Ah, eu também amo. De novo. Eu também amo vocês são 10. Agora, todo mundo aqui já ganhou um bicho de pelúcia, alguma coisa? Já ganhou, né? Talvez um desse aqui rosinha, né? Vamos colocar ele aqui assim. Talvez um desse daqui um pouquinho maior. Na verdade a senhora vai tomar conta desse urso. Talvez um pouquinho rosa menor, olha esse aqui, ó. Tem até uma boininha de gaúcho aqui, ó. Esse aqui é tão bom que tá até com etiqueta, ó. Dá para dar de presente para alguém, ó. Abençoe, ó. Talvez um desse aqui pequenininho. Talvez um desse daqui um pouco menorzinho. Branco que já está meio encardidinho. Talvez esse aqui é o que ela use mais. Mas de alguém ela ganhou isso daqui. É ou não é? E preste bem atenção. Ganhou de alguém que ama, sim ou não? Sim. Ganhou? Sim. De alguém que deseja o bem. Ganhou de alguém que estima o bem. Ganhou talvez de uma forma ali de presente de aniversário, ou um presente de namoro não, né? Ou talvez ali um presente que foi estabelecido alguma coisa, ou veio numa cesta de chocolate, enfim, ganhou. E você vai cuidar disso daqui. E as maldições na nossa vida, irmãos, elas vêm justamente dessa forma. Talvez através de um carrinho, talvez através de um brinquedo, de um bonequinho, talvez através de algum amuleto, talvez através de alguma coisa, que literalmente alguém sempre dá para nós porque ela nos ama. Ela gosta da gente, ela sente prazer em nos presentear, ela sente prazer em nos deixar felizes. E as maldições, quando eu estava no hotel, eu estava olhando a Deus e justamente veio essa questão de ursos de pelúcia, bichos de pelúcia, objetos que na verdade você tem de estimação. Por quê? Qual desses três aqui, de quem são? Tem outros três. Qual desses três aqui você gosta mais? Esse aqui do meio? É, daqui. Tem algum diácono aqui que pode arrancar a cabeça dele para mim, por favor? Não vou desconfiar. Não, só não. Deixa eu arrancar a cabeça aqui. Mas esse daqui é o que... Não posso cortar a cabeça dele aqui? Um braço. Não. Geralmente funciona assim. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente não quer perdê-la, né? A gente não quer que ninguém quebre.
a gente não empresta para ninguém, não é assim? A gente cuida com unhas e dentes. Se deixar, ela coloca esse ursinho para nanar com ela todas as noites. E se deixar, ela dá de comer para ele. Se deixar, ela coloca ele todas as noites ali do ladinho dela, ela curte ele. E eu estava começando a entender, irmãos, que as maldições elas são assim na nossa vida. Às vezes as maldições alguém nos dá e a gente recebe. E a gente involuntariamente a gente começa a dar de alimentar para elas todos os dias. Às vezes a gente coloca ela para dormir na nossa cama todos os dias. Às vezes, se a gente empresta para alguém, a gente empresta querendo já que ela seja devolvida no dia seguinte. Às vezes a gente chega e a gente cobra alguma coisa de alguém daquilo que nós recebemos e aquilo já nos perturba porque a gente sabe que é algo de possessão. Foi como ela fez aqui, arranca a cabeça, ela não. Talvez é dessa maneira que o inferno ele tem agido nas nossas vidas. Talvez a gente recebeu de alguém que a gente ame, mas por falta de entendimento veio de uma maneira completamente diferente. Isso tem atrapalhado o nosso dia a dia. Isso tem atrapalhado a nossa conduta. Isso tem, na verdade, feito com que as coisas de Deus elas não venham ser concretizadas nas nossas vidas, porque alguma coisa a gente está estimando, e a gente está doutrinando, e a gente está alimentando, e a gente está fortalecendo na nossa casa, que na verdade não provém de Deus. E isso são as maldições que são lançadas. As maldições, irmãos, elas nunca vão chegar na vida de cada um de vocês de uma maneira estrondosa, não. Elas vão chegar de mansinho, elas vão chegar assim, elas vão chegar de uma forma de presente, de uma forma que vai te agradar, que nunca vai fazer com que você pense duas vezes em recebê-la. Você sempre vai pegar e você vai recebê-la. Presente, a gente fala lá em São Paulo que presente dado, a gente não olha o seu conteúdo, a gente recebe. Existe um outro ditado que diz assim, ó, cavalo dado não se olha os dentes. Já ouviram isso? Então, geralmente a gente recebe e a gente não questiona. Mas na verdade é que nós, como homens e mulheres de Deus, a gente tem que ter uma certa preocupação em algumas coisas que a gente recebe, em algumas coisas que a gente faz, em algumas coisas que a gente, na verdade, tem ao nosso redor e que precisam ter uma certa atenção, porque talvez é isso que tenha atrapalhado algumas coisas na vida de vocês, nessa trajetória, nesse caminhar teu cristão. Como eu disse, é um urso de pelúcia, ou poderia ser qualquer outra coisa, talvez um pedaço de pano, ou talvez alguma coisa, mas é algo que é teu. E por ser teu, você precisa entender que a maldição, quando é lançada na sua vida, ela é tua. Existem maldições que são herdadas, maldições hereditárias, existem maldições que são coabitadas, maldições que na verdade você não tem, não veio de gerações tuas, mas você emprestou os seus ouvidos, os teus olhos e a tua boca e acabou herdando a maldição de outra pessoa para você. Existem maldições que são estabelecidas. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos em um tempo, irmãos, que poucas pessoas, muito poucas pessoas, elas não conhecem o que é o certo da parte de Deus. Hoje o Evangelho ele tem sido pregado de uma maneira muito simples e de uma maneira muito ampla. A gente vê televisão, jornal, a gente vê rádio, a gente vê igrejas, a gente vê uma série de coisas. Então o Evangelho hoje ele tem entrado nas nossas casas de uma maneira muito fácil. Pessoas hoje, talvez eu não sei aqui em Canoas, mas lá em São Paulo, em qualquer praça da cidade, das cidades ali, qualquer praça, irmãos, é comum você ver pessoas pregando o Evangelho. Aqui tem isso? Porque hoje é algo acessível. Então, seria incoerência da nossa parte nós falarmos que vocês que estão aqui nessa noite, apesar de termos convidados nessa noite, eu não sei se já são cristãos ou não, mas seria incoerência da nossa parte de eu falar para vocês que vocês não conhecem o que é certo de Deus. Vocês conhecem. Quer ver? Se eu pegar a minha esposa, der um tiro na cabeça dela e começar a picar ela em pedacinhos, colocar em 3 malas e espalhar pela cidade, o que vocês acham? Que isso é de Deus, sim ou não? Não. Se eu pegar o meu filho, abrir a janela do 5º andar de um prédio e jogar ele para baixo, vocês acham que isso é de Deus, sim ou não? Não. Se eu pegar alguma coisa que não é minha de alguém, seja um palito de dente, irmãos, ou seja 50 mil reais, seja um carro, seja uma casa, isso é de Deus, sim ou não? Não. Então vocês sabem o que é errado. Vocês sabem que se de repente vocês levantarem e derem um tapa na cabeça de alguém, isso não é algo certo, é correto? Não. E por que fazem? Por que fazem? Falar mal da vida das pessoas é bom, sim ou não? Por que falam? Desejar com inveja alguma coisa da parte dos outros, isso é bom, sim ou não? Por que desejam? Vocês sabem o que é errado.
Vocês sabem o que é errado. Mas não importa vocês saberem o que é errado. Importa é vocês negligenciarem o que é certo. Esse é o problema. E quando nós falamos de maldição, nós temos que entender que, primeiro, tudo é por causa de você. Tudo é por causa de você. E eu vou dizer uma coisa, existem pessoas que falam assim, fizeram um trabalho para mim, que isso, aquilo, de macumba, de um cumba, de dois cumba, de três cumba. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles que são fortalecidos na palavra de Deus, aqueles que vivem as experiências de Deus, aqueles que vivem com Deus, 1000 cairão, 10.000 cairão, e você não vai ser balançado não. Então eu não me preocupo nem um pouco com esse tipo de coisa. O que eu me preocupo é agradar a Deus em todo tempo. Porque a palavra diz, em todo tempo Ele é bom. E a justiça dele tem que estar em nós. Então nós sabemos hoje o que é certo e o que é errado. As pessoas hoje em dia, por mais que elas não conheçam muitas coisas da palavra de Deus, elas sabem o que é certo e o que é errado. Porque não precisa hoje você ter um entendimento teológico da palavra de Deus para você saber que você esquartejar o teu cônjuge aí não é algo que provém do Senhor. Então não precisa, na verdade, de religiosidade, não precisa de religião, não precisa de nada disso para você saber o que é certo e o que é errado. E isso tem incomodado. Por que tem incomodado? Porque tem algumas coisas que a gente tem feito de uma forma comum diariamente nas nossas vidas, e isso tem nos afligido, isso tem nos afastado da presença de Deus. Olha só, no século VI, se não me falha a memória, Papa Gregório, não sei o que, esqueci o nome dele, Gregório Magno, se não me falha a memória, ele estipulou 7 tipos de pecados denominados pecados capitais. Vocês já ouviram falar em pecados capitais? O Papa Gregório, no século VI, ele instituiu 7. 7 pecados capitais, que na verdade a palavra de Deus ela nos revela não há 7 pecados capitais descritos, mas ela nos revela tudo sobre isso que nós temos vivido hoje. E na verdade eu queria falar um pouco sobre vocês justamente com isso. No ano de 2008, o Papa Bento XVI, ele acrescentou alguns pecados capitais a mais. Antes eram 7, foram acrescentados mais 7. Então hoje nós temos 14 tipos de pecados capitais denominados, estipulados não apenas pela Igreja Católica, porque isso foi feito em um conselho e muitos cristãos estavam participando, porque diz respeito a não a teologias e a doutrinas, mas a questão da direção da palavra de Deus. Então tem algumas coisas, irmãos, que eu vou dizer para vocês assim, olha, nós devemos ter entendimento da palavra para a gente poder aprender a questionar, a debater. Então se a gente não tem entendimento da palavra, é melhor você não abrir a boca para você questionar algumas coisas. Mas eu vou dizer para vocês, quantos de vocês aqui são católicos, eram católicos, levante a mão aí. Muito bem, vocês tiveram uma passagem de despertar e vocês entenderam algumas coisas, amém? Amém. Vocês na verdade se desvincularam de algumas coisas que vocês sabem que não te faria bem, até mesmo pela luz da palavra. Mas eu tenho ministrado em alguns lugares, eu tenho às vezes dado isso de referência, que hoje nós temos que ter um certo discernimento para poder julgar determinadas coisas, até mesmo da Igreja Católica. Por quê? Porque quem está sendo julgado somos nós. Como? Simples. Antigamente a gente falava que a Igreja Católica ela tinha algumas diferenças da Igreja Cristã. Amém ou não amém? Amém. Tem ou não tem? Amém. Muito bem. Eu quero que vocês falem uma diferença para mim aqui. Falem uma só. Que a católica tem, nós não temos aqui em termos de doutrina. Fale. As imagens. Imagem. É uma boa justificativa, não é verdade? Não fazer imagens de esculturas. A palavra de Deus diz para que você possa adorar, mas adore sempre ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo. Porém, preste bem atenção. Todos vocês aqui, a grande maior parte, já estão envolvidos dentro do cristianismo. Agora, vocês já participaram de repente, algum culto, algum evento, alguma conferência, alguma ministração de louvor? Alguém veio aqui na cidade ou na região, talvez em Porto Alegre, e você foi lá, e aí você chegou e você olhou lá e você viu, ao invés de pessoas adorando a Deus, pessoas com faixinha do nome da pessoa, camiseta, lindo, maravilhoso, e isso e aquilo. Já viram isso? Amém. Amém. Já viu? Quem já viu? Eu já vi um monte. Já viram? A palavra de Deus diz que nós não devemos fazer imagens. Não é isso?
E tem pessoas que estão idolatrando dentro da igreja evangélica. Tem diferença? Sim ou não? A palavra de Deus diz que não existe um pecadinho e um pecadão. O pecado é o mesmo, irmãos. Tem diferença, sim ou não? Não. Outra semelhança aí. A palavra diz que nós não temos na palavra os livros apócrifos, não é isso? São alguns livros que a igreja católica tem a mais, a nossa Bíblia não tem. Não é isso? Muito bem. Você hoje, como nós somos pastores, termos entendimentos seculares é muito bom, porque nós temos que estar cientes das coisas que estão acontecendo no mundo para a gente poder ver como é que está andando a nossa igreja. Isso é muito importante. Eu acho que o pastor tem que ter Facebook, tem que ter Orkut, tem que ter MSN, tem que ter, irmãos, porque se Jesus ele tivesse hoje andando na nossa geração, ele estaria usando disso tudo. Ele usou todas as ferramentas possíveis e imaginárias na época dele. E hoje tenho certeza que ele estaria usando rádio, televisão de uma forma saudável, de uma forma positiva. Então eu acho que os pastores eles devem usar mesmo, porque tem que se ter. A gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que saber o que está antenado, até mesmo para poder cuidar melhor das nossas ovelhas. Porém, a palavra de Deus ela diz que a letra mata, mas a palavra diz que a palavra liberta. A letra mata e a palavra liberta. Olha que interessante, são duas coisas no mesmo contexto. Como é que a letra pode matar e a palavra ela pode libertar? A fé vem pelo ouvir, irmãos, e o ouvir vem pela... A palavra diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela... Vem pela... Vem pela... Eita Deus! Está na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Mas não é a palavra, é a palavra rema. Que o que é a palavra rema? A palavra revelada de Deus aos nossos corações. Então hoje, o que eu tenho visto, são muitos cristãos, talvez pastores, utilizando a palavra de Deus não como uma palavra rema revelada nova ao seu coração, mas sobem no púlpito com livros do lado pregando o que o livro está dizendo. Teologias. Talvez teologias sistemáticas, pentecostais, presbiterianas, assembleianas, enfim, teologias. Mas não se prega mais a palavra que liberta, se prega a letra que mata. Qual a diferença dos livros apócrifos? Tem alguma assim ou não? Entendimento. E aí tem pessoas que falam assim, mas uma terceira forma da gente entender é que a igreja católica tem alguns tipos de amuletos. Tem algumas coisinhas lá que você recebe, isso e aquilo. Meu amado, hoje em dia, a gente entra nas igrejas, e eu amo as igrejas evangelísticas. Amo as igrejas evangelísticas, porque elas criam ferramenta para você poder estimular a tua fé àquilo que